Ana sempre foi uma pessoa alegre, cheia de vida, sonhos. Mas a vida, como sempre, trouxe desafios inesperados. A perda de alguém que amava profundamente a deixou em um estado de choque. E com o tempo, ela viu se afundando em um mar de tristeza e confusão. A mente de Ana se tornou o seu pior inimigo. Cada pensamento parecia um lembrete da ausência. Cada momento de silêncio era preenchido por um turbilhão de emoções que não conseguia controlar. Ela tentou fugir, evitar a dor, mas a dor estava sempre lá, esperando por ela. Ana decidiu então buscar ajuda. Em terapia, ela aprendeu algo fundamental. A voz dentro da sua cabeça não era uma verdade absoluta, mas apenas uma narrativa criada por sua mente. Para tentar lidar com a dor, ela começou a entender que essa voz, por mais conveniente que fosse, não definia quem ela era. Aos poucos, ela começou a encontrar momentos de paz, aceitação da dor, mas sem deixar com que tudo isso controlasse a sua vida. Mas a vida não para, os desafios continuam sempre a surgir. Em um momento de profunda crise, Ana se viu à beira de sucumbir ao medo e à tristeza. O velho instante de se fechar e construir muros retorna com força total. Mas no meio da tempestade, Ana lembra das palavras que ouviu em terapia. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ela percebeu que para encontrar a paz não precisa fugir da dor, mas sim enfrentá-la e aceitá-la como parte da sua jornada. Ana decide então deixar ir, não a memória do que perdeu e do que viveu, mas a necessidade de controlar a dor. Ela entende que ao aceitar a impermanência da vida, ela pode começar a viver plenamente sem amarras que a sua mente criou. Meu nome é Paula Gonçalves, sou psicóloga, psicanalista e professora universitária e a gente está aqui nesse canal transformando a experiência do cuidado com um quadro novo. Se é mensal, se é sempre que possível, a gente vai descobrindo. Mas é o quadro Clube do Livro, os livros que lemos esse ano e que nos marcou. Essa história não está nesse livro, mas poderia estar. Mas o que esse livro, A Alma Indomável, traz pra gente? Todos nós, em algum momento, enfrentamos as nossas próprias tempestades. A vida nos desafia com perdas, medos e incerteza. E a mente, em sua tentativa de nos proteger, muitas vezes nos aprisiona em ciclos do sofrimento. Tudo a ver com nós da psicologia. Mas a verdade é que a liberdade não está em controlar aquilo que acontece com a gente ao nosso redor, mas em como nós respondemos essas experiências. A verdadeira liberdade vem da aceitação da vida, das emoções, de nós mesmos. Quando aprendemos a soltar e não a nos apegar às narrativas que a nossa própria mente cria, descobrimos uma nova forma de viver. Uma vida onde a paz, ela é muito mais do que qualquer circunstância externa, mas da nossa capacidade simplesmente de existir. Isso sim, é importante. Ana ainda sente dor, mas ela não define mais a sua vida. Ela aprendeu que a alma é indomável dentro de cada um de nós e que, com um certo esforço, podemos superar qualquer tempestade. E essa força não vem do controle, mas da aceitação da coragem
de viver plenamente. Apesar das incertezas, então, da próxima vez que a sua voz, isso mesmo, que a sua voz, a voz que fica dentro da sua cabeça, começar a sussurrar de medo, dúvidas, lembre-se, você não é essa voz. Você é a consciência por detrás dela. É a testemunha silenciosa que pode escolher viver em paz, independente do que isso diz, e ter a liberdade de estar em capacidade de deixar ir tudo aquilo que te faz mal e que você não controla. Essa é uma história que se passa com todos nós. Todos nós temos essa voz e esse livro vem dizer para nós. Todos nós conhecemos essa voz que ressoa incessantemente dentro da nossa cabeça. Ela questiona, julga e muitas vezes nos aflige com um turbilhão de pensamentos e preocupações. Mas você já se perguntou de onde vem realmente essa voz? O que alimenta as suas palavras e por que parece impossível silenciá-la? Estamos sempre tentando controlar o mundo ao nosso redor, tentando moldá-lo de acordo com as nossas expectativas. Mas e se essa incessante necessidade de controlar for na verdade o que nos prende em um ciclo interminável de sofrimento? E se a verdadeira liberdade estiver solta em simplesmente deixar as coisas irem? Vivemos as nossas vidas presos ao que foi e ao que poderia ter sido. Revivemos constantemente as nossas dores do passado, como nos preocupamos incessantemente com o futuro. E assim, a voz dentro da nossa cabeça ganha força, nos alimenta a ansiedade, os arrependimentos e por aí vai. A cada experiência negativa, criamos camadas de proteção ao redor de nossa alma. Construímos muros para evitar a dor. Mas esses mesmos muros nos isolam da alegria, da liberdade, da felicidade, tornando-nos prisioneiros das nossas próprias defesas, tornando-nos prisioneiros dentro desse muro que a gente cria. Mesmo quando estamos cercados por pessoas, muitas vezes nos sentimos sozinhos, presos em nossos próprios pensamentos e medos. Quem nunca se sentiu assim? Eu já. E você? Se você já se sentiu assim, curte esse vídeo e manda para um coleguinha que também já se sentiu assim. Mas a mente cria cenários, revive traumas e nos faz acreditar que a solução está em controlar cada aspecto de nossas vidas. Mas ao fazer isso, nos afastamos da liberdade, em essência também da vida, a liberdade de simplesmente viver. O autor desse livro nos explica que essa voz interior é a fonte de grande parte do nosso sofrimento, pois cria narrativas baseadas em medo, ansiedade, preocupação, nos desconecta da realidade com o presente. Uma das mensagens centrais do livro é que tentamos controlar o mundo ao nosso redor para evitar desconforto, mas a necessidade de controle é o que perturba o nosso sofrimento. No roteiro, essa ideia parece questionamento sobre uma tentativa de moldar a vida conforme nossas expectativas, e na proposta de que a verdadeira liberdade vem de soltar o controle da vida como ela é. E fala também sobre a importância de reconhecer quem somos, nossos pensamentos, emoções, nossa consciência que nos observa. E, bom, isso é muito da psicologia. Precisamos observar nossas emoções, sentimentos, nossos pensamentos e o nosso mundo ao redor. Bom, tentei misturar um pouco de caso e o livro
E quando Ana, a protagonista da minha história, aprende que a voz dentro da sua cabeça não define quem ela é, essa realização é fundamental para ela começar a superar o sofrimento e ter uma aceitação da dor de viver. E o livro sugere que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Aceitar a dor sem resistência é caminho para encontrar a paz. E a gente encontra muito isso nos teóricos do luto, onde dizem: a dor não é opcional, mas o sofrimento sim. E na história, a Ana aprende essa lição. Em vez de fugir da dor, ela decide enfrentá-la e aceitá-la como parte da sua própria jornada. A Alma Indomável se destaca pela impermanência de todas as coisas e como aceitar a realidade nos liberta. Essa ideia se mistura na história que eu contei quando a Ana percebe que, na verdade, quando Ana percebe que a verdadeira liberdade vem de aceitar a impermanência da vida. E isso permanece e permite com que ela viva plenamente. A nossa paz interior não depende das circunstâncias externas. E isso é ensinado no livro. Ele diz que a paz interior é alcançada quando paramos de depender das circunstâncias externas para a nossa felicidade. Esse ponto é destacado tanto no livro quanto nessa história da Ana, quando ao aceitar a vida como ela é, encontra a paz, liberdade, independente das circunstâncias externas. E podemos aprender lições profundas sobre autoconhecimento, aceitação, como lidar com as circunstâncias e os desafios internos que todos nós enfrentamos na vida. E isso é extremamente importante. Mas vamos tentar resumir, porque esse vídeo já está um pouco longo para um livro. Mas esse livro é denso, libertador, de verdade. Você vai descobrir que a sua alma pode ser livre. Mas o primeiro ponto, para a gente reconhecer a voz interior, as pessoas vão precisar entender que a voz interna, que constantemente traz pensamentos, medos, ansiedades e preocupações, não é a verdade absoluta. Ela é apenas uma parte da nossa mente. E não precisamos nos identificar ou apegar apenas a essa parte. O segundo ponto importante é que precisamos entender a importância de soltar o controle. O livro nos ensina que a tentativa de controlar tudo ao nosso redor, na verdade, só aumenta o sofrimento. O verdadeiro alívio e paz vem de quando aceitamos que não podemos controlar tudo e aprendemos a deixar ir tudo aquilo que está fora do nosso alcance. Ponto 3 é aceitar a dor, mas não sofrer em demasia. Uma lição fundamental é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. As pessoas vão aprender que ao aceitar as situações difíceis, em vez de resistir, elas podem encontrar uma maneira mais saudável e equilibrada de lidar com os desafios da vida. Um outro ponto é que você não é seus pensamentos. E o livro enfatiza que não somos definidos pelo que pensamos, ou emoções, experimentos. E ao criar uma separação entre o eu e os pensamentos, as pessoas podem aprender que, ao observar as emoções de uma maneira mais desapegada, sem se deixar dominar por elas, é possível sim gerenciar as nossas emoções. O quinto ponto é o poder de quem observa. As pessoas vão aprender a desenvolver o eu observador, uma parte consciente que observa os pensamentos, os sentimentos, sem deixar levar por eles. Isso oferece uma perspectiva de como enfrentar as diversidades e as emoções. O sexto ponto que a gente tem aqui
é que a liberdade está na aceitação. O roteiro, o livro, que é a história, nos ensina que a verdadeira liberdade vem de aceitar a impermanência da vida. Quando aprendemos a aceitar as mudanças e a incerteza, em vez de resistir a elas, podemos viver de forma mais plena e em paz. A paz interior não depende das circunstâncias. E as pessoas vão perceber que a paz interior é algo que pode ser cultivado, independente do que acontece fora. Ao mudar a forma como respondemos às circunstâncias, podemos viver com mais serenidade. E por fim, o último ponto que eu trouxe para a gente ter como aprendizado do livro é que a força de viver vem do momento presente. O livro ensina que viver no passado ou se preocupar tanto com o futuro é fundamental para que a gente encontre frustrações. Precisamos encontrar a satisfação e o equilíbrio. As pessoas aprenderão a apreciar o aqui e o agora. E quando isso acontece, se torna libertador. Para resumir, o livro traz uma reflexão profunda sobre como lidamos com as lutas internas e encontramos uma vida mais equilibrada, pacífica e consciente. É um convite para a gente soltar aquilo que não tem controle e descobrir uma nova forma de encarar a vida com mais leveza e aceitação. Se essa reflexão, se esse vídeo fez sentido para você, me faz um favor, curte, compartilha, comenta se você tem alguma experiência ou se quer aprender sobre esse livro, que eu te mande o link, porque ajuda o canal e faz com que a gente traga mais experiências de mais livros, transformando a experiência do seu cuidado. Até a próxima.